São mais de 7 horas diárias dedicadas ao telescópio e aos livros. Eduardo Esbízera, de 17 anos, se apaixonou pela ciência mais antiga do mundo, a astronomia. Eu já tinha um interesse pela astronomia, acho que desde os meus 13, 14 anos de idade, só que eu não tinha despertado aquele interesse, sabe? Eu ainda estava muito morno, eu não tinha aquele real interesse. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pegar nos conteúdos, eu comecei a sentir uma coisa que aquilo realmente me dava um sentimento de amor, que eu gostava de estudar aquilo. Eu falei, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que focar na minha vida, eu já sei o que eu tenho que trazer de curso, o que eu tenho que seguir como carreira profissional. A primeira etapa das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia foi realizada no mês de maio. O Eduardo participou, conseguiu se classificar e agora está na segunda parte, que são as internacionais. Esse momento exige muita dedicação. Estou bem preocupado, mas eu não estou descrente não. Né? Eles vão cobrar muita parte teórica, né? Muita parte de observação mesmo, eu tenho que ficar muito ligado nisso, porque eu estou muito focado no teórico, né? Eu tenho que apresentar muito experimentos, acredito eu, que eu tenho que estudar bastante na parte de experimentos. E pelo que eu vi lá, eles vão cobrar tudo isso. Então, eu tenho que ficar bastante esperto com isso. E é isso que eu vou estudar já com os meus colegas, com os meus amigos que também estão participando junto comigo nessa jornada. E a gente vai, com certeza, passar nas seletivas. Eduardo e o professor de astronomia, Rodolfo Langen, estão bem entrosados, mas eles se conheceram há pouco mais de um ano. O Eduardo ele veio num evento anual que a gente faz aqui, que é a Semana de Imersão Total em Astronomia, que é, na verdade, vamos dizer assim, um curso intensivão. É uma imersão mesmo de astronomia. É 8 horas por dia durante uma semana, né? De segunda a sexta. E ele participou. Foi aí que eu conheci ele, mas depois disso, foi o ano passado, né? Em julho do ano passado. E aí, um mês atrás agora, o Eduardo me procurou e disse que tinha ido tão bem na OBA desse ano, que foi classificado para fazer as seletivas. Realmente estou muito grato, né, de receber o Eduardo aqui, né? O nível de aluno desse sempre é muito bem-vindo, né? Eduardo se tornou monitor do Observatório de Astronomia da Unesp e, com a ajuda do professor, está desenvolvendo um projeto de iniciação científica sobre as variações das estrelas. É um projeto muito interessante, com certeza é bem difícil, mas muito interessante e com certeza vai ser bastante divertido. Hoje, com como chama, professor, nós temos gravitando a nossa atmosfera, o telescópio? Um telescópio, né, que tem espacial. Buscado imagens extraordinárias. Eu estou aqui com o professor Rodolfo, que ele é da Unesp. A gente já tinha se cumprimentado, professor que teve a disponibilidade de participar com a gente dessa edição do Balanço Geral em pleno feriado. E está aqui todo sorridente, vendo o aluno, o futuro da astronomia. Ela que deu origem a todas as nossas ciências, chegando a esse super telescópio e avançando, indo muito mais além. Não elimina esse telescópio, por exemplo, o trabalho que vem fazendo o Eduardo, né, professor? Certeza. Prazer estar aqui com vocês novamente. Os grandes telescópios que estão aqui no planeta Terra, né, especialmente lá no Chile, no Havaí, e também os telescópios espaciais, trouxeram e continuam trazendo imagens fantásticas, né, e novidades que a gente nunca tinha pensado antes sobre o universo. Na verdade, a gente costuma dizer que os grandes telescópios estão descobrindo novas coisas, respondendo a uma pergunta, mas aparecem mais 10 perguntas depois. O começo de tudo, a gente tem essa imensa curiosidade, a mesma que povoava o imaginário de Eratóstenes, como era o nome do... Eratóstenes, Eratóstenes, um grego que vivia no Egito, estudava lá na biblioteca de Alexandria, aquela que conjuminava conhecimento de praticamente todo o mundo de então, pegou fogo, e foi ele quem determinou que a Terra era... descobriu que a nossa Terra, esse nosso planeta, ele é uma esfera. É sensacional, porque o Eratóstenes fez isso há mais de 2.000 anos atrás, né?
E ele não só sabia que a Terra era redonda por conta dos trabalhos que ele fazia lá na biblioteca, mas ele mediu. Ele mediu Ele o conseguiu tamanho descobrir o tamanho da nossa curvatura, da circunferência. Exatamente. Fazendo uma atividade bem simples, né? Usando a sombra de um poste vertical, né? E fez regrinha de 3, continhas básicas que hoje os alunos da escola conseguem fazer também. A astronomia, ela catalisou o nosso conhecimento matemático. Mas para que tanto, né, a gente olha para o universo? E a partir dessa observação, a matemática que tem nos dado base também para tantos outros estudos terrenos, né, professor? Sim. Como a astronomia é transportada para a nossa vida hoje em dia? É uma boa pergunta. Em que ela interfere no nosso dia a dia? Eu diria que é em tudo, praticamente, né? Por exemplo, o dia e a noite é graças à rotação da Terra, as estações do ano, graças ao movimento que a Terra faz em torno do Sol, a origem dos nossos calendários, né? O cálculo das posições dos planetas. O porquê está chovendo, o porquê vai parar, a precisão meteorológica. O estudo da atmosfera, que também envolve cálculos pra caramba, né? Muitos cálculos. E é interessante, por exemplo, que o Isaac Newton, né, ele foi um físico, né, do passado que ele queria saber por que a Lua não caía na Terra, assim como, por exemplo, as maçãs caem. Né? Por que a Lua não cai? Então ele desenvolveu, ele e o Leibniz, né, desenvolveram um certo tipo de matemática que hoje a gente chama de cálculo, que é usado em muitas áreas. Engenharia, medicina, na elaboração de produtos, exatamente. Os cálculos de Isaac Newton, a gravidade deu a ele, né, esse fundamento para tantas outras ciências. E o observatório da Unesp cativa, como um dia cativou o Eduardo, muitas crianças, até mesmo adultos. Sempre tem um TRTT por lá de observação para ver determinados planetas, né, professor? Sim, é verdade. De vez em quando eu me deparo com alguns alunos do curso de Física, que eu dou aula no curso lá também, né? E muitos deles dizem, professor, eu resolvi fazer Física porque quando eu era aluno na escola eu visitei o observatório e gostei bastante, né? Então, realmente, as atividades do observatório têm atraído muitas pessoas porque a astronomia, esses mistérios do universo, né, são atraentes, né? Essa contemplação do céu estrelado, o que acontece lá no infinito, o que tem lá em cima, né? Será que vai explodir alguma coisa? Então, as pessoas realmente ficam bastante curiosas e o nosso trabalho lá é realmente esse, divulgar, popularizar a astronomia numa linguagem mais fácil possível para que todos aprendam e tenham prazer de aprender. Gostoso saber. Temos programação para esses próximos dias, o tempo pode atrapalhar, mas qual é o calendário do observatório? Temos sim. Todos os meses a gente abre para o público, né? Lá no observatório, pelo menos uma vez por mês, num sábado à noite. É junto do IPMET, o observatório. Isso, exatamente. Às vezes a gente faz também eventos em outros lugares, como por exemplo lá em Piratininga, na fazenda do Museu do Café. Do Museu do Café, até com acampamento, né? Isso mesmo. São atividades muito interessantes. Sim, as crianças, os jovens, as famílias gostam bastante, acende a fogueira, faz trilha noturna e fica lá a noite inteira vendo pelo telescópio, né? O próximo agora vai ser dia 27. 27 de julho, isso no Museu do Café. No Museu do Aqui Café. Em Piratininga. Sempre nós temos apresentado as agendas do observatório, então fica na encolha na nossa programação, conhecer também como são feitos os telescópios, as lentes e como mirá-los, né? Apontar assim a ermo não dá, né, professor? Precisa ter direção. Sim, é verdade. Tem muita gente que compra um telescópio sem saber como apontá-lo e acaba se frustrando, né? Agora eu tenho um telescópio, eu vou ver igual o telescópio espacial Hubble, né? Mas se frustra, né? Porque não sabe para onde apontar. Então a melhor coisa, primeiro, é conhecer o céu noturno, conhecer as constelações, aonde que estão os planetas, né? Para apontar o seu telescópio.
E lá no observatório é o que a gente faz, ensina as Terras pessoas. foram descobertas a partir da observação dos astros, os navegantes, os aventureiros têm que saber se guiar pelas estrelas, Três Marias, pelo Cruzeiro do Sul, né? Sim, E é sim. bastante por demais. Não pega a birruga no dedo se ficar apontando para o rumo do astro também, não. Temos cometa para passar dentro em breve? Quando que vai vir de novo o Halley? Ah, o Vai Halley, chão ainda. ele tem chão, tem chão. A última foi em 86? Isso, São 1900. 70 e 70, né? 76 anos, em média. Ele foi, em 1986, foi uma... O senhor chegou a vê-lo? Eu cheguei, mas é aquela manchinha. Um risquinho. Né? Agora a gente tem cometas até melhores passando, né? Lógico que não surpreendentemente melhores, mas melhores que o Halley eles são. Por exemplo, está agora para passar um cometa chamado Olbers, né? Que promete ter um brilho bem mais intenso do que os últimos cometas. Mas os cometas são astros assim meio incertos. A gente prevê que ele talvez vá brilhar, mas chega na hora, ele desiste. Meio de lua! Quando esse cometa deve passar, professor? Por volta de outubro ou setembro. Mas a gente vai colocar nas notícias do observatório, nós vamos fazer um evento público. Divulgaremos, acompanharemos, veremos! E vamos convidar tantas outras pessoas para participarem certamente desse momento de observação. O IPMET é o Instituto de Previsão Meteorológica, junto à Unesp, na Bauru, Jaú, na Bauru Pederneiras, para o lado de lá, né? Isso. Tem o trevo da Unesp, em vez de pegar para o campus, onde nós temos as faculdades, para o lado de lá, no sentido de quem vai para a Toca da Coruja. Exatamente. Acertei. Graças à astronomia nós temos precisão, né, de orientação, por isso nós temos GPS. Exatamente. Professor Rodolfo, um excelente feriado. Muito obrigado. Excelente semana. Obrigado pela disponibilidade em participar com a gente aqui do Balanço Geral. Imagina. Conhecimento, a gente gosta por demais, né? Eu que Forte agradeço. abraço.